Olá, tudo bem com vocês? Espero sinceramente que sim. No vídeo passado, eu havia falado sobre o perigo do mau uso do discurso religioso. Eu queria continuar um pouco nessa reflexão, porque eu penso que é algo que está muito presente no nosso tempo e às vezes a gente não tem senso crítico para fazer uma avaliação e para poder fazer um descarte daquilo que é esse discurso religioso mal utilizado. A gente tanto se torna refém desse discurso, e aí tem as consequências todas, quanto a gente se torna propagador desse discurso, o que também traz uma série de consequências. Tem rolado uma discussão nesses últimos tempos sobre a lei que foi, o projeto de lei que foi caracterizado como o projeto da fake news. E muita gente, de forma deliberadamente mal intencionada, tem feito uso desse discurso para falar sobre o quanto que esse projeto de lei pode ser um projeto que vai impedir as pessoas de falarem o que pensam. E isso é também um discurso religioso mal utilizado. Eu digo por quê? Existem até pessoas, pregadores, que dizem que com ele vai ser impossível pregar a palavra de Deus. Não é verdade. Não é verdade. A gente tem que partir da seguinte ideia. Na verdade, o projeto de lei, ele tem como objeto fundamental da sua discussão as grandes corporações chamadas Big Techs. O problema é que essas corporações, elas não têm assumido e não têm sido taxado a responsabilidade civil que todas as empresas e pessoas têm. Para eu, por exemplo, pegar meu carro e dirigir, ir até a padaria, comprar pão e voltar, eu tenho responsabilidade civil. Se eu atropelar uma pessoa, se eu estiver alcoolizado, se eu não tiver feito revisão do carro, se eu não puxar o freio de mão e deixar o carro desengatado e por qualquer motivo ele se locomover, se eu me envolver numa batida, se eu me envolver numa briga, eu tenho responsabilidade civil. E essa responsabilidade civil ninguém pode assumir por mim. Eu tenho que ter não só consciência daquilo que eu faço, como eu tenho que ter responsabilidade com os atos daquilo que eu faço. Eu posso fazer qualquer coisa, mas eu tenho que ter responsabilidade de que se eu fizer alguma coisa que fere em algum momento o direito civil de outra pessoa, ou que fere a lei em qualquer nível, eu tenho que saber que eu serei penalizado e eu tenho que estar disposto a isso. As grandes corporações de produção de internet e de divulgação de conteúdos, elas não estão dentro desse rol de responsabilidade civil, o que torna muito mais fácil para que esses lugares, quando não tem uma responsabilidade ética, porque a responsabilidade ética é antes da responsabilidade civil, as pessoas podem usar essas plataformas para a divulgação de crimes ou para a ocultação de crime. E é justamente isso que o projeto de lei ele tende a regular. Ele não vai impedir você de fazer qualquer tipo de conteúdo. O problema é que ao fazer determinados tipos de conteúdo que possam ferir o direito civil de outra pessoa ou em algum momento tocar em algum tipo de lei que está na nossa Constituição, você vai ser responsabilizado. Você como produtor de conteúdo ou divulgador de conteúdo e a plataforma que possa vir a abrigar o seu conteúdo. É disso que se trata. E nesse sentido, não tem muita mudança daquilo que já é o Código Civil. Eu, por exemplo, eu não posso matar ninguém.
Mas se eu matar alguém, existe uma lei que vai regular a minha responsabilidade civil. E, portanto, se isso acontece no plano real, isso também tem implicação no plano virtual. Porque senão a internet passa a ser terra de ninguém. E quando ela se torna terra de ninguém, a gente cria um problema, onde as pessoas não deixam de cometer crime no real e estimulam ou cometem crime naquilo que é o virtual. Para você ter uma noção daquilo que se trata, é só você pensar o seguinte: hoje, no seu dia a dia, você pode fazer tudo o que der na sua cabeça? Pode, mas você tem consequência. É disso que se trata. Se você quer usar a internet para fazer tudo o que você quer, do jeito que você quer, você pode, mas isso tem que ter consequência. Por quê? Porque senão a gente começa a ter um problema muito sério, do qual a gente não está avaliando. A gente só está pensando de que eu não vou poder mais falar o que eu quero. Tá? Se isso fosse verdade, não é. Mas se isso fosse verdade, pensa um pouquinho em projeção aritmética, o que significa uma pessoa que tem má índole e que tem uma intenção desregrada quando ela usa a internet para falar o que ela quer. Então eu posso falar o que eu quero. Então tá bom. Eu vou falar sobre a importância do uso do veneno na comida. Eu estou falando o que eu quero. Então eu posso fazer toda uma produção de conteúdo sobre o uso do veneno na comida humana. Certo? Tá? Agora imagine uma pessoa que tem uma intenção muito mais agressiva do que eu, em que ela não só fala sobre isso, como ela também vende o veneno. E ela estimula, seja jovem, seja criança, a determinados comportamentos que vão fazer uso desse veneno. É algo terrível. Coisa que você tem que pensar que você pode fazer, mas tem que ter um marco regulador que ajuda a repensar qual é a responsabilidade e qual é o alcance do seu direito. Porque se você tem o direito de fazer isso, você tem que ter uma regra, uma norma que vai dizer, que vai disciplinar o seu comportamento e que vai dizer quais são as consequências para o seu ato. O problema é que as pessoas não querem essa responsabilidade. Por quê? Elas não querem cometer o crime do ponto de vista no mundo real, mas elas querem ter um lugar onde elas possam, se não cometer o crime, pelo menos estimular o crime. E a gente não percebe o quanto que isso é grave. Por quê? Primeiro que tem muita gente levando dinheiro, ganhando dinheiro em cima disso. Mas segundo, que tem um problema danado, porque a internet ela não tem fronteira. Ela chega nos lugares e situações mais longínquos ou menos pensáveis possível. Então, quando você fica pensando, lembram, há um tempo atrás, que tinha lá uma brincadeira da baleia azul? E aí a gente começou a perceber que tinha adolescentes cometendo suicídio. Olha do que se trata. Você tem uma plataforma que abriga um conteúdo que não só ganha a confiança dos adolescentes, mas estimulam esses adolescentes a um comportamento que é um comportamento perigoso, que pode levar a consequências trágicas. Então, quem produziu esse conteúdo, ele tem que ser penalizado. E a plataforma que abrigou esse conteúdo, ela tem que ser penalizada, porque de algum modo ela é responsável. Então, quando você fala do projeto de lei da fake news, você não está falando somente sobre as mentiras que se contam na rede. Elas também são perigosas. Mas está falando também de todo um processo regulatório que vai impedir que determinados conteúdos sejam propagados sem a responsabilização. Porque, em última instância, o que se discute é sobre a responsabilidade desses conteúdos. Existe quem faz, existe quem consome, deve existir, portanto, quem seja responsável
por esse conteúdo e pelas consequências que esse conteúdo pode gerar. Do ponto de vista religioso, a gente tem que pensar o seguinte: dentro de um determinado grupo religioso, existem ideias, existem doutrinas, existem ensinamentos que faz sentido dentro daquele grupo. E dentro daquele grupo, quem faz parte daquele grupo aceita essas condições. Então não tem problema nenhum você, como pregador, falar sobre esses conteúdos, desde que, ao falar sobre esses conteúdos, você não gere nem preconceitos e nem estimule violência contra determinados grupos. É disso que se trata. Você pode falar. Não tem problema nenhum uma determinada comunidade religiosa dizer: nosso grupo é contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso é uma questão de fórum íntimo. Quem está naquele grupo faz parte daquele grupo, recebe aquele ensinamento e não tem problema nenhum. O problema é quando eu digo: nós somos contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo e nós criamos um tipo de reflexão que estimula a violência e que estimula o comportamento que destrói o grupo sobre o qual eu estou pregando. E é disso que se trata. O que as pessoas não querem é ter que serem responsabilizadas por aquilo que elas pensam, E é nesse sentido que o projeto ele vai ajudar a pensar conteúdos e a responsabilizar tanto criadores quanto plataformas. E eu não vejo por que os cristãos estão reagindo como se fosse acabar com o uso da Bíblia na celebração. É engraçado porque tem pessoas que são tão de má fé. Eu ouvi um deputado falando sobre isso, que a partir de agora não vai ser possível mais pregar todo o conteúdo da Bíblia. Não é verdade. Não é verdade. Se você lê a Bíblia e você encontra na Bíblia qualquer tipo de preceito ou ensinamento que estimula você a cometer violência contra um determinado grupo, das duas uma. Ou você está lendo a Bíblia errada, ou você está lendo de uma forma errada. Porque a palavra não é para isso. A palavra não serve para a gente estimular qualquer tipo de reação violenta ou de agressividade simplesmente porque está defendendo uma ideia. A gente, quando estuda a palavra, você percebe que a força da palavra e a revelação que a palavra faz, ela é muito mais ampla no sentido de ensinamento e de estímulo a comportamentos éticos do que a qualquer outra coisa. Mas as pessoas querem usar as plataformas digitais para justamente poder ter uma desculpa, para destilar ódio, para estimular a violência e para cometer crime. E eu fico profundamente frustrado quando eu vejo cristãos defendendo essa linha de raciocínio. Porque primeiro que defende uma coisa que não é o projeto. O projeto não existe nem para censurar, nem para proibir nenhum tipo de pensamento. O que o projeto existe é para que seja regulado o marco e a responsabilidade civil de quem produz o conteúdo e de quem abriga o conteúdo, para justamente determinados grupos não serem mais alvos de violência, de preconceito. Se a gente não entende isso, a gente nunca vai conseguir construir uma sociedade realmente justa e igualitária. Porque a grande questão é a seguinte: eu posso falar o que eu quero, mas eu tenho que ser responsabilizado por aquilo que eu quero falar. Pensa um pouquinho comigo. Existe uma lei que determina que quem está dentro de um carro em movimento, eu tenho que estar com o cinto de segurança. Eu posso andar sem cinto de segurança. Mas se eu for pego numa blitz, ou se eu sofrer algum acidente, eu sou responsabilizado pela minha irresponsabilidade. Correto? Assim também é com relação ao projeto da fake news. Se eu falar alguma coisa, e eu posso falar o que eu quiser, mas se eu falar alguma coisa que fere, seja a Constituição, seja o direito civil de outra pessoa,
ofende qualquer tipo de grupo religioso, sexual ou qualquer étnico, eu tenho que ser responsabilizado. Porque chega da gente achar que só porque eu estou defendendo o direito da liberdade da expressão, liberdade de expressão, eu posso fazer qualquer coisa. Inclusive diminuir as pessoas, inclusive estimular a violência e inclusive agredir. Porque muitas vezes eu não vou ter coragem de pegar uma pedra e jogar em alguém, mas a palavra que eu falo contra alguém, ela tem o mesmo poder. O estranho é que nós, cristãos, ainda achamos que não deveria haver esse tipo de regulação. O estranho é que nós, cristãos, achamos que deveria haver liberdade total a ponto de eu ter o direito de destruir a outra pessoa. É muito estranho isso. E é louco, porque não tem nada a ver com aquilo que é a essência do pensamento religioso. Nesse sentido, você tem o direito de pensar o que você quiser, inclusive de manifestar a sua opinião sobre esse conteúdo. Mas o que a gente não tem direito é de entrar num processo de agressão, de violência e de irresponsabilidade sobre aquilo que se pensa. Porque nós corremos o risco de sermos um grupo sem nenhuma expressão e que vamos deixar de ter o elo com aquilo que é a palavra, aquilo que é a pessoa de Jesus, para nos identificar ideologicamente com tantas ideias e grupos que há muito estão longe do Evangelho e estão longe do comportamento religioso que se pretende a partir da palavra de Deus. Nesse sentido, eu peço que você converse um pouquinho sobre isso. Inclusive, pode deixar sua pergunta aqui na nossa sessão de perguntas e, na medida do possível, eu vou respondendo e vou ajudando os demais também a pensar sobre esse assunto. Se você gostou do conteúdo, compartilha. Se você achou interessante, deixa o seu joinha. E, se possível, se inscreva no canal. Eu desejo a você tudo o que tem de melhor e espero que cada vez mais sejamos capazes de pensar e de agir segundo aquele critério fundamental daquilo que nos motiva em Cristo Jesus: a verdade, a justiça e a paz. Um abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.